disciplina eclesiástica, amor a Deus e à igreja. Há muitos anos eu ouvi uma história do fato real, o pastor Glênio, quando ele teve que disciplinar a sua filha, porque ela havia desobedecido, e nós temos formas diferentes de disciplinar, mas uma delas é a física, a palavra clara. E aí então, quando ele foi corrigi-la com vara, ela disse: "Pai, se você me ama, não me bata." E aí então a resposta dele me marcou, não era nem casado ainda. Ele disse: "É porque eu te amo que eu vou te disciplinar." A sua resposta está baseada na palavra de Deus. Ontem nós estávamos celebrando o casamento do João e da Duda e eu falei para eles de alguns pontos, porque o mundo ele tem um propósito e contra as Escrituras. Isso de maneira clara, de maneira categórica, é evidente. E vários princípios são distorcidos. Se a palavra de Deus diz A, o mundo não diz B, diz Z. E hoje existe, em vários conceitos humanos, centrados no homem e, por consequência, no pecado, que não se pode disciplinar os filhos. E isso em nome do amor. Mas se tem algo que a palavra ela é clara em vários princípios, se tem algo que ela é clara, é nesse aspecto. Provérbios capítulo 13, verso 24, é o nosso primeiro texto. Eu vou projetar como de praxe, mas, por favor, acompanhe aí na sua Bíblia. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Aqui na versão NVT. Um pouco à frente, Provérbios 29, 15, diz como, lembra, a disciplina física é um dos aspectos. E há momentos que, é claro, com as nossas crianças, quando eles são pequenos, é necessário usar essa forma. E aqui não é como alguém da minha família disse, não, isso é figurado, não tem nada de figurado, a vara é vara mesmo, vara de marmelo. Marmelo da época, faz tempo de marmelo, mas é essa. Em Provérbios 29, 15, a palavra diz assim: "A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe." Porque a estultícia está ligada ao coração da criança, a insensatez. Por quê? Porque ela nasce em pecado. Por mais lindos que sejam, como nós vimos aqui, nascem em pecado, nascem de maneira contrária à palavra de Deus, se opondo a Deus, não buscam a Deus, não querem a Deus, não seguem o que Deus estabelece. E Deus ordenou aos pais que disciplinem. Por quê? Por amor aos seus filhos. Anos mais tarde, lembra que eu citei aqui o fato, eu tive que colocar isso em prática, este ensino. E anos mais tarde ainda eu tenho que colocar hoje em prática. Já teve situações de, depois daquele culto de louvor a Deus, ser edificado pela palavra, eu ter que sair daqui, chegar na minha casa e pegar a vara. E eu creio, né, você que é pai e que faz disciplina, que dói mais em nós do que nos filhos quando a gente faz isso.
É claro que nós não podemos fazer naquele momento que você está bravo com o que o seu filho ou filha fez, que ele desobedeceu, que ele foi rebelde, que ele se opôs à sua autoridade ou à autoridade de outros que estão sobre ele ou ela. E naquele momento que você está indignado com isso, você não deve. Você deve fazer isso de maneira sábia, tendo consciência, explicando para o seu filho. O problema é que quando a gente faz assim, já passou a raiva e aí dói mais. Mas é assim que precisa ser feito. A disciplina, ela é necessária. E se você é um pai ou uma mãe que amam, é claro, porque a Bíblia é categórica, se não disciplina, não ama. O discurso do mundo que jaz no maligno é o contrário, mas aquele que ama, disciplina. E a Bíblia ensina os pais a agirem assim, por quê? Porque Ele é assim. Ele, Deus, faz isso. Hebreus, como Ed leu parte do texto, Hebreus capítulo 12, versos 6 a 8. Diz de maneira clara, e hoje é outro conceito errado e que tem, infelizmente, adentrado a igreja em que não há mais correção, não se trata mais do pecado. Alguém, há pouco tempo, disse que ele na igreja, ele praticamente não ouvia falar sobre pecado e necessidade de arrependimento. Mas isso é absolutamente contrário, porque todos nós precisamos ser reiteradas vezes corrigidos pela palavra, porque nós somos propensos ao pecado. Não, mas eles não fazem isso em nome do amor. Mas não é o amor bíblico. Hebreus capítulo 12, versos 6 a 8 diz assim: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, não desanime quando Ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Pois é, hoje nós vivemos uma cultura em que isso é ensinado. A pergunta é retórica. É natural que um pai e uma mãe discipline, mas hoje não. A lei da palmada, é claro que existem absurdos e pessoas que fazem coisas com seu filho, deviam para a cadeia mesmo. Mas ela tem por trás a prerrogativa de que não, isso é falta de amor. Se Deus não os disciplina, como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos ou bastardos. Se você não está sendo disciplinado por Deus, você não é filho. É muito forte isso. Mas o que é disciplinar? O que é disciplinar? Quando nós disciplinamos o nosso filho, filha, os nossos filhos, quando Deus nos disciplina, qual é o alvo? Disciplinar é educar, corrigir, castigar ou punir alguém, tendo como alvo final a correção, a mudança de vida e do comportamento. O alvo é benéfico. A disciplina, ela traz tristeza, como o Ed trouxe aqui. E às vezes dói. Dói naquele que aplica, dói naquele que recebe. Não há prazer em fazer isso, ainda que seja absolutamente necessário e inegociável. Por amor, Deus age assim com seus filhos. Por amor, pais devem agir assim com seus filhos. E por amor, a igreja deve agir assim com seus membros. De novo, nunca é fácil. Nunca é fácil.
sempre traz dor. Mas se há amor verdadeiro, a disciplina é imprescindível. Não disciplinar de acordo com Deus, de maneira tão clara nos poucos textos, nós poderíamos ver outros, dos poucos textos que nós lemos. Disciplinar não é amor. E hoje nós vivemos uma igreja amor, mas que nega a Escritura do Deus que ama mais do que qualquer conceito que a gente possa ter de amor. É muito maior do que qualquer conceito humano pecaminoso de amor. O Deus que verdadeiramente ama, corrige. O irmão R.C. Sproul disse isso. Hoje, muitos cristãos professos veem a disciplina da igreja como algo sem amor. E muitos líderes da igreja têm medo de praticá-la por medo de parecerem impiedosos. No entanto, recusar-se a aplicar a disciplina da igreja em obediência cuidadosa às Escrituras é a coisa mais sem amor e impiedosa que a igreja pode fazer. Quando a igreja não chama as pessoas impenitentes que não se arrependem, isso lhes dá uma falsa garantia de que estão em um estado de salvação. Isso é muito sério, irmãos. Eu sou membro da igreja, eu sou cristão, eu estou vivendo o pecado, não vou tratar com ele porque eu estou com medo de ser impiedoso. Ele está indo para o inferno, em nome do meu amor. Ele está na prática do pecado, mas eu não posso ser impiedoso. Eu estou sendo impiedoso se eu não corrigi-lo. Ele ou ela. Você entende como esse conceito de amor que a gente está vendo hoje em grande parte da igreja é a distorção da Escritura. Eu pedi para os irmãos para que, especialmente os que são membros e aqueles que estão congregando conosco, que agora nós vamos ter, agora em setembro, vamos receber alguns irmãos que estão vindo de outras realidades como membros, para que nós refletíssemos sobre isso. Nós já temos tratado sobre isso aqui. Nos últimos anos, a nossa igreja tem passado por momentos de situações tristes, difíceis. E daqui 2 semanas nós vamos ter uma assembleia. E nela nós teremos que tratar da disciplina, e isso publicamente. E é por isso que eu queria tratar novamente. Nós estávamos conversando no presbitério, se faríamos no momento da reunião, mas entendemos que é importante para que todos, isso vai ficar depois na nossa página, que todos entendam do porquê da disciplina. E o que a palavra de Deus diz. Nós já tratamos várias vezes disso. Tratamos a nossa confissão, tratamos expondo Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós tratamos isso regularmente na pregação da palavra. Nós vimos o que é disciplinar, e aqui o nosso foco é a disciplina na igreja, da eclésia, da igreja. O que é disciplina eclesiástica? E se você vai ver, texto, se eu não me engano, está no boletim, que é novamente dos irmãos do Ministério Ligonier, aliás, é do Ministério do irmão Mark Dever, que vai estar conosco o mês que vem, se Deus quiser. Disciplina na igreja é o ato da igreja de confrontar o pecado de alguém e chamá-lo ao arrependimento, de modo que, se a pessoa não se arrepender, isso culminará na exclusão de um cristão professo da membresia da igreja e da participação da ceia do Senhor por causa de um pecado sério e impenitente. É alguém que se professa a Cristo e que continua na prática do pecado e que não se arrepende. Ou de alguém que se diz arrependido, mas que não dá evidências do que professa. E a Escritura é clara sobre isso. Em essência, há alguns textos, mas fundamentalmente 2 textos, que são Mateus capítulo 18, versos 15 a 20, e 1 Coríntios 5, de 1 a 13. É claro que não dá para nós
tratarmos de maneira detalhada esses textos. Como eu disse, nós já tratamos disso, os estudos estão lá para todos poderem assistir, ouvir e considerar. Mas como nós teremos essa reunião, é importante que nós, então, lembremos desses princípios, porque nós nos pautamos na Escritura para tomar as decisões que, infelizmente, temos que tomar. Nós vamos ver o que Deus ordena para nós nesses textos, por que fazer, como fazer e para que fazer. Por que disciplinar? Nós estamos vendo, é porque Deus ordena e é uma expressão de amor, como devemos fazer e para que nós devemos fazer, para os cuidados que são necessários. Mateus capítulo 18 eu dividi em duas partes. Os versos 15 a 17 é Jesus quem está dizendo, está nos ensinando como nós devemos agir. Mateus capítulo 18, os versos 15 a 17, nós vamos tentar esmiuçar um pouco os versos, o que Jesus está nos ensinando ali. O Senhor diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então, o Deus encarnado, que pela pessoa do Espírito Santo inspirou a Escritura e que não se contradiz, o Deus Jesus, Deus Filho, Deus encarnado, não se contradiz ao que o Espírito Santo inspirou a Escritura, ele está dizendo o que a palavra diz em vários textos. Mas aqui ele detalha como isso deve acontecer. Portanto, aqueles que tentam fazer uma distinção de Jesus e a Bíblia, há muitos hoje fazendo isso, eles vão ter que aceitar esse texto, porque é Jesus que está dizendo. Por isso que o Jesus que alguns inventam não é o Jesus da Bíblia. Eles inventaram até mesmo o que Jesus disse de maneira categórica, que eles distorcem. Mas como nós cremos em todo o conselho de Deus, em toda a Escritura divinamente inspirada, nós não fazemos essa distinção. Jesus diz assim: se o teu irmão pecar, e aqui já é um primeiro ponto, não é se o teu irmão fizer alguma coisa que você não gosta. Eu ouvi recentemente que alguém deixou de congregar na igreja porque alguém não cumprimentou. Se o teu irmão pecar, e pecar é o que a palavra de Deus diz. Então, esse ponto é primordial. Às vezes eu estou sujeito a agir de uma forma que às vezes o meu irmão ou a minha irmã possam até não ser daquele jeito que ele gostaria. Mas se não é pecado, não é esse o ponto. Então, se teu irmão pecar, ele diz outra coisa, ele diz se o teu irmão pecar. Então, não é agora, então, eu não gosto daquele irmão ou irmã, vou achar alguma coisa. Vou vasculhar. Não é isso. É claro que num processo onde a igreja caminha, onde nós caminhamos e pela graça de Deus nós queremos desenvolver isso, quanto mais, a frase célebre do Felipe Fontes, do irmão Felipe, que falou assim, quanto mais a gente caminha junto, melhor, mas quanto mais, pior. Profunda, né? Por quê? Porque quanto mais a gente caminha, mais o que vai acontecer? A gente vai se relacionar. Por outro lado, mais a gente vai se conhecer, vai ver que tem o quê? Pasmem, pecado. Mas não tem como ser diferente. Agora, eu não vou ficar esmiuçando para ver. Então, Jesus está colocando aqui, se acontecer, se pecar. E aí o primeiro passo é vai, o teu irmão foi com você vai com ele. Vai entre ele e ti, ele diz, só. Irmão, aquele dia você me ofendeu. Irmão, você falou uma coisa para aquele outro irmão lá e não é verdade.
se você tratar de um pecado, você não precisa falar mais para ninguém, porque aconteceu entre você e ele, então você vai e trata, porque Deus está ordenando. Ah, mas eu não vou falar não. Você não vai falar não para ele, mas você vai falar para alguém. E aí você está pecando. Então, porque a palavra... é difícil, mas lembra, desde o início, é difícil. Não é fácil. Mas não está o difícil e o fácil por causa dos resquícios do nosso coração de pedra, dos resquícios, que às vezes a gente, não é difícil, mas não tem outro caminho se não tratar na verdade. É a verdade e acabou. O que nós precisamos é sabedoria, graça, misericórdia do Senhor para tratar na verdade, mas a verdade não está em xeque. Não, eu devo ou não? Se acontecer, você deve tratar. E aí Jesus disse, se o teu irmão te ouvir, ganhasse o teu irmão. O que ele está dizendo? Se o teu irmão fala assim, irmão, é verdade, me perdoa, acabou. Acabou. Porque se você crê e ele se arrepende porque crê, e você, porque crê, perdoa, e acabou. É assim, simples assim. Graças a Deus, no meio da comunidade, a gente não tem que tratar isso, porque nós somos praticamente perfeitos aqui. Vocês sabem que não. Nós erramos, nós cometemos pecados, falhamos. E qual é a reação daquele que crê? Irmão, me perdoa, minha irmã, perdoa. E como nós estamos lidando com aqueles que todos foram o quê? Perdoados? Tá bom, fomos perdoados. Então você está perdoado em Cristo. E acabou. É isso que Jesus está falando assim, acabou. Agora, pode ser que aquele irmão ou irmã, às vezes, ele resista um pouco. Lembra o texto que nós lemos, o Noêdio trouxe. É triste. Eu gosto de brincar, assim, coisa que eu mais gosto é receber uma correção de alguém. Eu não vejo a hora de alguém ver, você errou. Não, a gente não gosta, a gente, por causa do nosso pecado, do orgulho, a gente acaba, então você fica triste. E às vezes, não, irmão, mas não foi bem assim, não. E aí deixa para lá, não é desse jeito, não? Então você deixa para lá. Bom, aí o que Jesus está dizendo, e aqui é importante, ele não está falando assim, num dia você conversa. Não respondeu, se for de manhã, à tarde você chama duas pessoas. Não, é um processo. Deus vai tratar no coração dele e no seu, e no nosso. E aí nós vamos de sabedoria para lidar com isso. Senhor, eu tratei na tua palavra, aquele irmão ou irmã está resistindo. Me dá sabedoria para esperar no Senhor, para o Senhor trabalhar o coração dele, trabalha no coração dele. Agora, se isso perdurar, o Jesus não está estabelecendo um tempo aqui, mas às vezes você vê que não há arrependimento. Então, você chama 2 ou 3 para conversar. Por quê? Porque a palavra de Deus vai estabelecer isso, e aí é um princípio, um ensino no Antigo Testamento, Deuteronômio 19:15, que é necessário que haja testemunhas, para que não fique a sua palavra contra a dele. É claro que essas pessoas elas precisam saber do ocorrido. Lembra, nada disso é para expor, nada disso é para juntar um grupo para condenar. Não, é para que haja naquele irmão faltoso arrependimento. Outra coisa, Jesus está falando assim, nós vamos ver aqui a última etapa, diz a igreja, o contexto é assim, na igreja aqui, onde você é membro. Então, é claro que se eu tenho irmãos que se congregam em outros lugares, como meu irmão em Cristo, eu posso tratar, mas as etapas aqui não dependem de mim. Nós temos irmãos em outras igrejas? Temos, mas lá tem uma liderança. Se aquele irmão não se arrepender, ele vai ter que tratar com a liderança daquela igreja. Então, o contexto é igreja. Bom, Jesus falou então do segundo passo. Ele não ouve. Se não os atender, significa que ele continua sem arrependimento. E nesse caso, a situação ficou mais triste e ainda difícil ainda. Tudo isso, irmãos, é doloroso. Ainda assim, isso deve ser regado de tempo e oração, de clamar ao Senhor,
Porque nós cremos em milagre, não cremos? Nós cremos, nós precisamos esperar milagres. Milagres de cura, sim, milagres de quebrantamento, do Deus que concede arrependimento. Mas Jesus diz, então, que se ele não ouvir, isso é um processo, um tempo, Jesus não está estabelecendo, não, começa aqui, em uma semana tem que estar tudo resolvido, às vezes leva mais tempo. Se ele não ouvir, ele diz-o à igreja. E aí, então, é apresentar isso à igreja. E aqui eu quero já colocar como nós interpretamos isso. A palavra fala dos oficiais, que representam a igreja. E nós temos o presbitério, que é o que governa a igreja. E que, se você é membro aqui, sempre que há a indicação de um presbítero, nós perguntamos para todos os membros se você está de acordo, à luz da Escritura, se há algo que o desabone. Se você nunca falou nada e sabia, o problema é seu. Você que está pecando em não fazer. Mas quando você outorga essa autoridade, você está dando para o presbitério, que, à luz da Escritura, não pode ser neófitos, tem que ter um testemunho, que você está dando a essa liderança o direito de, então, tomar essa decisão. É claro que a igreja precisa ficar sabendo. A palavra não estabelece como isso se dá em detalhes. É a mesma coisa, fazer um paralelo com a eleição de presbíteros. A palavra diz que precisam ser presbíteros no plural e que precisa haver eleição, mas ela não diz como isso se dá. Por isso que nós temos irmãos sérios que às vezes interpretam de maneira diferente como esses pontos acontecem. O fato é que precisa ser tratado com a igreja. Mas no nosso caso, quando chega a situação assim, o presbitério, e às vezes há casos em que um presbítero, 2 ou 3 presbíteros vão tratar mais especificamente. Mas, irmãos, quando isso acontece, já se passou um bom tempo. Não foi 1, 2, 3 dias ou semanas, passou tempo. Então, isso é o que o Senhor estabelece. Se essa pessoa, mesmo então com todas essas etapas, e conversar com um dos presbíteros ou os presbíteros, e ela ainda assim, ela não se arrepender, ou disser que se arrepende, mas continua fazendo e mente para você, ela mente, ela diz que se arrepende, mas ela mente, ela esconde fatos. Isso evidencia que não há arrependimento. E aí então é comunicado à igreja. Jesus disse que deve ser considerado como gentio e publicano. Eu estou trazendo algumas citações de irmãos que entendemos serem comprometidos com a palavra, gente séria com Deus, para dizer, nós não estamos inventando nada, aliás, não temos nada para inventar. O que nós cremos no livro, tem 2000 anos que foi finalizado, e a confissão de fé da nossa comunidade não fomos nós que interpretamos, ela tem 400 anos quase. A gente não tem nada para inventar, novidade, não tem nada, já está tudo estabelecido. O irmão John MacArthur, dizendo sobre o que é gentio e publicano, ele diz assim, o termo gentio era usado principalmente para não-judeus que mantinham seu paganismo tradicional e não tinham parte na aliança, adoração ou vida social dos judeus. Por outro lado, um publicano era um pária dos judeus por escolha, tendo se tornado um traidor do seu próprio povo. Ou seja, o publicano é o cobrador de impostos, que era Mateus, por exemplo, o Levi. Mas que quando Jesus nos chama, ele se arrepende. Não é a gravidade do pecado, é a impenitência, não se arrepender. Mas esses dois termos denotam que essa pessoa não é cristã. Infelizmente, essas pessoas, as suas ações indicam que não são genuinamente convertidas. Nós estamos falando dentro do contexto da igreja. O princípio é vai a teu irmão, vai a teu irmão. Só que se ele não se arrepender, ele não é seu irmão. A segunda parte, dos versos 18 a 20, Mateus 18, nós estamos caminhando, Jesus continua, e aí então ele estabelece, mas peraí, com que autoridade está fazendo isso? Com a autoridade que Cristo deu.
que é o texto dos versos 18 a 20, diz assim: Em verdade eu vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois ou dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Um dos textos que é muito usado, e que eu não creio que fira o princípio, é que onde há 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, que ali está a igreja representada. Mas o contexto primeiro é de tratar da disciplina da igreja. É isso que Jesus está falando. Então, o 2 ou 3 é dentro dessa realidade que ele acabou de falar, de tratar com a disciplina, e que ele acabou de falar do ligar e desligar. O que ele está dizendo? E aqui, isso aqui, Jesus, é o resumo de todo o processo. O vós, que ele está falando, em verdade vos digo, o vós aí é a igreja local. O ligar é quando alguém, por exemplo, nós vamos receber irmãos que estão participando agora da classe de novos membros. Quando você está participando, se você está participando lá, você está ouvindo, você está se submetendo àquilo que nós tratamos ali. O princípio é de quando você participa, não, eu creio dessa forma, eu concordo. Por isso, então, você é recebido como membro. E é por isso que se alguém que diz concordar e daqui a pouco ele começa a se opor àquilo, nós vamos tratar. Mas por que você... Porque lembra, quando você foi recebido como membro, você se submeteu e você não disse nada naquela hora. Mas eu penso... Pois é, mas você devia ter dito, pensa naquela hora lá. Então, quando nós tratamos disso à luz da palavra, aquele irmão ou irmã é recebido como membro. Então, ele é recebido como membro da igreja. É o meu irmão que congrega comigo na mesma realidade. Mas aí acontece esse processo que nós vimos aqui. E aí então, depois de todo aquele processo, aquele irmão ou irmã que agora, à luz do que Cristo disse, não é mais irmão ou irmã, não é que ele era e ele não é mais, ele dizia que era, mas pela sua ação, ele nunca foi. E aí então, ele vai ser desligado. Mas é desligado do hall de membros que não tem nada a ver. Não, o que Jesus está falando é a autoridade que ele dá à igreja para isso. Então, quando ele fala de desligar, ele vai ser, então, excomungado, excluído da igreja, por não haver arrependimento. Porque ele disse, mas não se arrependeu. Ou então, e há casos, e nós já lidamos, a pessoa vai embora. Ela não quer saber de ser confrontada, ela quer continuar na prática do pecado. E muitos, ou alguns deles vão dizer, que falta de amor. Que falta de amor. Não, é a expressão de amor. O segundo texto é 1 Coríntios, capítulo 5. Eu falei que Paulo trata disso em todo o capítulo, mas que nós não temos condição de ver isso. Eu tratei isso nos nossos estudos em 1 Coríntios, no capítulo 5, e eu dividi esse texto todo em 2 partes. Está lá na nossa página, Pecado na Igreja e Falsos Cristãos, onde eu trabalhei um pouco mais com o tempo. Aqui nós não temos, mas eu quero trazer os princípios importantes aqui para que nós lembremos. 1 Coríntios capítulo 5, versos 1 a 6, e depois do verso 12, os versos 12 e 13. Todo o capítulo fala sobre isso, mas eu quero focar nesses textos aqui. Paulo escrevendo, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir
a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Versos 12 e 13. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. O que Paulo está dizendo? Nós não temos tempo de ver tudo, né? Mas o que e tem implicação com isso que nós estamos tratando hoje? Paulo está dizendo, nós vimos lá, que se houve, e aqui, aquele pecado já estava na boca de todo mundo. Todo mundo já sabia o que era. E era algo extremamente grave, porque ele chama isso de imoralidade tal e tal infâmia. Não era coisa pouca. Era de um homem que possuía a mulher do seu próprio pai. Era um adultério do filho com a madrasta. E não era algo que tinha acontecido, eles estavam vivendo dessa forma. E ninguém falava nada. O possuir aí significa que eles viviam no pecado sem arrependimento. Eu estava vendo o reverendo Nicodemos agora pela manhã, onde ele usa essa expressão. É porque aquela igreja era muito amorosa. Bom, nós estamos vendo à luz da Escritura que aquela igreja não era amorosa. Foi pela graça de Deus que Paulo então vai corrigi-los, e ele não poupa palavras, ele não é politicamente correto. Há irmãos, e eu partilho dessa compreensão, de que esse homem, na segunda carta que Paulo escreve, ainda que tenha cometido tal imoralidade e tal infâmia, ele se arrepende. E se arrepende, mesmo sendo tal imoralidade e tal infâmia, há perdão em Cristo. Mas o fato é que naquele momento ninguém tratava. Todo o processo que o Senhor Jesus estabeleceu foi o quê? Ignorado. Mas Paulo então ele diz, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, ele como apóstolo é autoridade, mas vós é o que? A igreja, vocês como igreja, vocês precisam tomar uma decisão, vocês precisam agir. Nós, eu e vós, em nome do Senhor, nós devemos agir. E ele diz que deve ser entregue a Satanás. Ele diz que aquele homem deveria ser tirado do meio, entregue a Satanás e expulso dentre eles. Ô louco, Paulo. Lembra, Paulo está escrevendo isso inspirado pelo Espírito Santo. Então não é Paulo. E aí, uma das justificativas e uma das razões por que tinha que fazer isso? Primeiro, porque Deus manda. Segundo, porque é uma expressão de amor. E terceiro, é porque um pouco de fermento leveda a massa toda. Ah, o que tem? Aí o outro lá, mas aquele irmão lá faz isso também. O que tem? E vocês não falaram nada para ele? Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que ia acontecer na igreja se Deus, por meio do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, não fizesse uma intervenção e arrebentar com toda a igreja? E já estava acontecendo. Ela tinha vários problemas. O reverendo Augusto fala de uma igreja complicada. Então, era para julgar,
Não julgueis, Jesus falou, mas está falando assim, vocês têm que julgar. Ué, mas é contraditório? Não, o julgar é assim, o meu irmão, ele comete um pecado, ele se arrepende. Mas você... Não é esse julgamento, porque nós somos pecadores. Ninguém está dizendo que nós não somos. Mas é aquele que está vivendo, se dizendo cristão, vive na prática do pecado. Não posso julgar. Mas como assim não pode? Deus está ordenando para fazer isso. E Paulo, então, é categórico, porque não houve arrependimento até aquele momento, ele deveria ser tirado, entregue a Satanás e expulso. É radical ou não? É. Mas há alguma dúvida de que a palavra de Deus ordena isso? É claro que não. Qualquer pessoa com um mínimo de raciocínio vai ler isso aqui, vai entender. O meu problema não é o texto, o meu problema é eu não aceito. Não, isso não. O Jesus que eu creio não é esse. Pois é, o Jesus que você crê, se não é esse, é um falso Jesus. Porque é o Jesus que, na pessoa do Espírito Santo, inspirou isso aqui. E esse texto aqui que fala de Jesus está na mesma Bíblia que fala de Jesus que você gosta. Por que tratar disso? Porque nós cremos nisso. E pela graça de Deus, nós temos procurado aplicar. É fácil? Não. Nós estávamos lidando com uma situação em que eu havia dito e estabelecido um limite. E aí ele disse assim, mas com base no que esse limite? E aí nós conversamos entre o presbitério e falou assim, realmente eu não posso estabelecer o limite. Então nós vamos continuar caminhando. Não, eu não quero caminhar. Não, você pode fazer isso até tantas vezes. Eu errei nisso, eu errei. Você está certo, eu estava errado, eu não deveria fazer. Então vamos caminhar? Não, eu não quero caminhar. Se nós, irmãos, levarmos o pecado a sério, não porque a comunidade cristã de Londrina exerce, não, porque Deus leva. E porque todos nós, antes de eu estar diante do presbítero, ou do presbitério, eu estou diante de Deus, e aí que é o grande ponto. Antes de qualquer coisa, eu estou diante de Deus. Diante de Deus, que é o que importa, que é quem importa. Aí eu vou considerar. Porque Deus zela por sua igreja. Porque Deus enviou seu Filho para morrer por causa de pecados. Então, dá para entender que é sério. Deus não poupou o seu próprio Filho por causa dos nossos pecados. Então, nós não podemos, de forma alguma, relativizar pecados, sejam eles quais forem. Deus ordena, e nós vimos, e Paulo está dizendo aqui, e nós vimos Jesus dando autoridade para que a igreja faça isso, para cuidar da igreja que é dele. Quando Paulo ordena por meio, aliás, Pedro, no Espírito Santo, pastoreai o rebanho que é de Deus. O rebanho não é do presbitério aqui, é de Deus. Então nós não podemos negociar. Infelizmente, grande parte da igreja contemporânea tem distorcido inúmeros fundamentos, como eu já falei, e a disciplina na igreja não poderia ser diferente. Novamente, o irmão Sproul, ele escreve, ele diz assim, em nossos dias, o respeito pela autoridade da igreja praticamente desapareceu. Muitos cristãos professos acham que suas vidas privadas, entre aspas, não são assunto da igreja. A excomunhão de um corpo local, de uma igreja local, dificilmente é levada a sério, pois raramente impede alguém que se juntar à igreja do lado sem perguntas. É sério isso, não é? E nós estamos, inclusive, começando a conversar sobre isso. Precisamos tratar disso, cuidar disso.
Irmãos, não estamos falando de perfeição? Se for perfeição, todo mundo aqui está fora. Não estou falando de perfeição. Nós estamos falando de impecabilidade. O único impecável é o Senhor. Nós estamos falando de um desejo de viver genuinamente de acordo com aquilo que nós professamos, que Cristo é Senhor da nossa vida. E se Ele é Senhor da minha vida, vai haver genuíno arrependimento. Ainda que no momento, quando eu for tratado pelo meu irmão, que eu for exortado pelo meu irmão, eu resista. E aí, tem aqui irmãos que a gente convive e que já viram eu resistir em situações que eu estava errando e que depois, irmão, se estava certo, eu estava errado, a me perdoa. Não estou falando de perfeitos, não existem perfeitos. Mas é daqueles que se professam a Cristo, detestam, odeiam o seu pecado e buscam a Cristo para que Ele os liberte. Eu estava preparando essa mensagem e eu queria tratar só sobre o arrependimento genuíno, mas que ficou para uma próxima oportunidade que eu quero ter. De sinais de onde nós podemos identificar quando há um genuíno arrependimento. E às vezes a gente lida com situações de que você vê que a dor é tanta por causa do pecado e que a pessoa está disposta a fazer qualquer coisa. Ali você vê arrependimento. Não aquele que relativiza, que justifica, que coloca a culpa do pecado dele em outra pessoa. Não, isso não é arrependimento. Não é o que Adão e Eva fizeram. O Adão, o senhor me deu essa mulher aí. E a Eva? Isso é arrependimento. Naquele momento não houve arrependimento. Arrependimento é quando Natan chega para Davi, seu filho vai morrer. Eu pequei contra o Senhor. Não pôs a culpa em ninguém. Quem mandou aquela mulher estar tomando banho lá naquela hora? Ele se arrepende. E ele está disposto a sofrer todas as consequências, porque ele pecou contra quem? Pequei contra o Senhor. Não é contra ele. Não é, as pessoas vão saber. As pessoas vão saber. Deus sabe. Deus sabe. Você está preocupado com o que as pessoas vão saber? É claro que não é para as pessoas saberem, e por isso que nós temos procurado. Os irmãos, os membros da igreja não sabem do que é lidar com um presbitério. Não sabem. Nós estamos hoje entre 11 irmãos. Nós oramos pelas situações. Nós nos exortamos, alguns às vezes um pouco mais duro, por exemplo, esse que vos fala, mas outros irmãos exercendo mais misericórdia, buscando a direção do Senhor para lidar com cada caso, para mostrar, sem negociar a verdade, graça, amor e misericórdia. De situações que levam tempo, que dói na gente. E que a gente sofre. Porque não queria ver aquilo, aquele que nós não recebemos irmãos e irmãs, não queríamos reviver na prática do pecado, mas não há arrependimento. Nós cremos no que nós tratamos aqui. Nós procuramos andar dessa forma, de maneira perfeita, não. Mas nós não estamos, pela graça de Deus, dispostos a negociar o que Deus estabelece em sua palavra, porque é Ele que estabeleceu a sua igreja, Ele que dita as regras para o governo da sua igreja. Não nós. Não nós com as nossas mentes maculadas pelo pecado. Não nós, irmãos, entendamos, nenhum de nós aqui, nenhum cristão na história tem ideia de quão grave é o pecado contra Deus. Nenhum. É claro que quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós vamos ver que os nossos pecados, inclusive aquele que eu achava que era pequeno e que agora Deus está mostrando que é grave, eu vou crescer, mas nunca eu vou entender o que é pecado contra o Deus 3 vezes santo. E quanto mais nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, mais nós vamos compreender a gravidade disso.
mas nós vamos compreender o amor e a misericórdia de Deus que nos perdoou sendo tão pecadores como nós somos. E mais nós vamos nos arrepender, mais nós vamos detestar o diabo e o pecado. Menos nós vamos colocar culpa nas coisas, no diabo, nas circunstâncias e dizer: Senhor, eu pequei contra o Senhor. Irmãos, é esse coração que Deus quer. Quando não tem mais, ninguém mais tem culpa, mas eu tenho. Ah, meu filho, vem cá. Para você tem misericórdia. Para você tem graça. Sim, você vai sofrer as consequências, mas você está disposto, por amor a mim, a sofrer as consequências? Então eu vou caminhar com você nesse vale. Isso é a graça do Evangelho. Entenda, para você que é membro daqui, para você que quer ser, vixe, essa foi a ameaça, hein? Você está se submetendo a esses ensinos aqui. Eu não estou falando de um degrau acima, eu não sou impecável, quanto mais tempo a gente conviver, mais você vai ver que nós somos falhos. Mas nós queremos, por amor a Deus e à igreja, tratar da maneira como Ele trata a sua igreja. Por quê e para quê? Por amor a Deus e à igreja. Nós precisamos nos exortar, precisamos andar juntos, por isso nos meios da graça. Nós, às vezes, orientar um irmão: ó, irmão, você está aqui, você falhou à luz da palavra, não é o que eu acho. E nós vamos caminhar juntos. Eu não estou dizendo, a palavra diz: aquele que cuida está em pé, olhe para quem não cai. Eu não estou dizendo, isso eu jamais faria. Se não for a graça de Deus, eu faria. Mas a palavra está dizendo: vamos orar, vamos buscar no Senhor. Busque o Senhor. O que nós podemos, então, irmãos, aplicar? Eu já trouxe algumas aqui para nós. Nós vamos ter a nossa assembleia. E na assembleia nós vamos aplicar alguns pontos que nós tratamos aqui. Nas difíceis e tristes decisões que tivemos que tomar, eu espero que vocês entendam que o presbitério procurou, primeiro, ser fiel à Escritura e ao Evangelho da graça de Deus. E nós oramos para que as situações que forem tratadas, nós oramos, e a disciplina é clara, para que haja arrependimento. Lembra que Paulo falou? Entrega a Satanás para que o espírito seja salvo. Não importa, novamente, não é o tamanho do pecado, não é quantas vezes eu tenha pecado, mas é eu não reconhecer que é pecado diante do Senhor e não buscá-lo para que Ele me conceda a graça para vencê-lo. Nós continuamos orando, eu continuo orando pelas situações, clamando ao Senhor que tenha misericórdia. Eu espero que o Senhor nos ajude. Nosso desejo é fazer tudo para a glória dele, por amor a Ele e a sua igreja.